somos alunos do Centro Universitário Toledo, fazemos engenharia de produção e esse vídeo será para conhecimento científico de vocês. Espero que contribua e que vocês aprendam mais. Eu sou a Glaucia Teles, tenho 27 anos atualmente. Eu sou o Bruno Eduardo, tenho 22 anos. Eu sou o Bruno Henrique Broiolo, tenho 21 anos. E juntos estaremos apresentando para vocês agora um trabalho sobre metrologia. Bom, pessoal, meu nome é Bruno, eu vou apresentar para vocês a história da metrologia e um pouco da aplicação. A palavra metrologia vem do grego metron e logo. Metron significa medida e logo significa ciência. A metrologia ela estuda as medições e suas aplicações e ela adequa aspectos teóricos com embasamentos práticos também voltado à parte de medição. O metro padrão que foi adotado dentro do sistema internacional, ele é baseado em uma velocidade da luz acima. O que é o SI então? O SI surgiu da Boreal Internacional de Pesos e Medidas, da BIPM. O objetivo dela era estabelecer uma autoridade internacional dentro do campo da metrologia e a missão dela principalmente era unificar mundialmente as medidas físicas. De que maneira que ela conseguiu isso? Ela conseguiu estabelecendo padrões fundamentais e principais grandezas físicas, efetuando a comparação de padrões nacionais e internacionais, assegurando a coordenação das técnicas de medidas correspondentes e efetuando e coordenando as determinações relativas às constantes físicas que intervêm dentro dessas atividades. Inicialmente foi padronizado apenas duas grandezas, sendo elas o comprimento e a massa, e depois, com o passar do tempo, foram padronizadas novas grandezas, como por exemplo, as medidas elétricas elas foram padronizadas em 1927. Já a fotometria foi padronizada em 1937 e as radiações ionizantes foram padronizadas em 1960. Bom, agora eu vou falar para vocês um pouco sobre medição. O que é medir? Medir é comparar uma grandeza física com outra de uma mesma natureza, tomada como padrão. Então vamos explicar de uma maneira mais prática. Existe uma imensa variedade de coisas diferentes que podem ser medidas sob vários aspectos. Imagina uma lata dessas de leite condensado moça, por exemplo, que todos conhecem. Você pode medir a altura, você pode medir o peso, você pode medir a quantidade de líquidos que essa lata comporta. Para cada um desses aspectos, seja ele comprimento, massa, volume, implica uma grandeza física diferente. Então, uma medição seria você comparar essas grandezas de diferentes naturezas, tomada como padrão. Mas o que é uma grandeza? Uma grandeza é um atributo físico de um corpo que pode ser qualitativamente distinguido e quantitativamente determinado. No caso da lata de leite condensado moça, nós temos como atributo a altura, temos também como grandeza o comprimento, como um aspecto próximo que seja, eles possuem qualidades diferentes, atributos diferentes, e quantitativamente, porque os valores que você encontra se tratando de uma lata de leite condensado moça são diferentes se você tratar de uma lata de leite condensado de uma outra marca, talvez. E isso nós podemos caracterizar como sendo uma grandeza. O que é uma unidade de medição? Para você determinar o valor numérico de uma grandeza, é necessário que você disponha de uma outra grandeza de uma mesma natureza, definida e adotada por convenção, para fazer uma convenção, ou seja, uma comparação com a primeira. Já ficou bem claro o que é uma unidade de medição. Vamos pegar o exemplo da lata. Quando a gente está trabalhando com uma lata, por exemplo, é possível você adotar um comprimento com base em um outro produto e você definir isso como um padrão, certo? E esse comprimento, ele pode ser transmitido através de uma unidade de medida pelo Sistema Internacional de Medidas. O que seria uma unidade de medição? Seria um valor que você determina como padrão, tomado como base em uma outra medição feita em um produto igual. Mas o que seria padrão? Padrão metrológico é um instrumento de medir ou uma medida materializada destinado a reproduzir uma unidade de medir para servir como referência. Seria bem complicado medir a altura de uma lata sem usar alguma definição de metro, não seria, pessoal? E agora, a parte mais complicada dentro do campo da metrologia. Como saber qual instrumento eu vou utilizar?
um instrumento adequado? Como eu sei que um instrumento é adequado? Instrumento de medição. Agora, antes de fazer a medição, eu preciso saber exatamente qual é o grau de exatidão do que eu preciso calcular e como eu vou calcular isso daí. Eu preciso também garantir que esse equipamento ele está calibrado. Como vocês podem observar, a imagem mostra uma balança e um outro caso mostra uma balança analítica, que é utilizado dentro de farmácia, laboratórios. Suponhamos que você quer saber o quanto você pesa. Você passa em uma farmácia e afere o seu peso. Você não precisa especificamente utilizar uma balança analítica. Como vocês podem observar, essa balança analítica ela exige uma faixa de precisão menor, uma faixa de erro menor. Suponhamos que você precisa medir o peso de um medicamento para ser utilizado dentro de uma farmácia, em específico em um remédio manipulado. Você precisa exatamente ter um número o mais próximo do ideal possível, porque qualquer falha pode acarretar em uma série de problemas. Vocês concordam comigo? Então, para isso você precisa conhecer, você precisa entender o padrão de medição, o que você está medindo e garantir que seu instrumento está calibrado para você fazer essa medição. Não é somente escolher o equipamento. E claro, saber usar o equipamento também é muito importante. O resultado da medição parece que é uma coisa simples, fácil, mas não é. Os valores, por mais precisos, por mais próximos do ideal que seja, eles possuem também uma faixa de incerteza, seja ela menor ou maior. Essa faixa de incerteza vai variar conforme o equipamento que você está sendo utilizado e, claro, conforme o resultado que você precisar para dar sequência nos procedimentos, você utiliza uma balança, você utiliza uma máquina para que o seu caso, para que o seu problema seja realizado da melhor maneira possível. Entretanto, quando nós temos dois extremos, algumas informações voltadas em certeza, utilizando a simbologia adequada, mais correta, para os algarismos significativos. Você precisa também, da mesma forma que você seleciona o equipamento correto, a faixa de variação adequada para a sua necessidade, você também precisa saber adotar os padrões e utilizar o sistema internacional de medida da maneira correta, conforme a sua grandeza. Seja ela corrente elétrica, o ampere, seja ela tensão, volts, enfim, você precisa conhecer muito bem qual é o seu problema e utilizar-se da melhor ferramenta voltada ao Sistema Internacional de Medidas. Olá pessoal, o que eu vou abordar com vocês agora é sobre canais de consultas, normas e padrões nacionais e internacionais. O que eu posso dizer para vocês sobre a metrologia? Que o regulamentador da metrologia é o órgão Inmetro. A metrologia legal ela faz parte da metrologia relacionada às atividades resultantes de exigências obrigatórias, que é referente às medições, unidades medidas, instrumentos, métodos de medição, que são desenvolvidas por organismos competentes. No nosso caso, no Brasil, as atividades da metrologia legal são uma atribuição do Inmetro, que também colabora com uma uniformidade da sua aplicação no mundo, pela sua ativa participação no Mercosul e na OIML, que é a Organização Internacional de Metrologia. A metrologia legal no Brasil, ela precede a Lei 5.966, de 12 de dezembro de 1973, que criou o SINmetro, ou seja, Sistema Nacional de Metrologia, que faz a normalização e a qualidade industrial, do qual o Inmetro ele é o órgão executivo central. Cabe assim ao Inmetro, através da Diretoria de Metrologia, observar a competência que lhe é atribuída, segundo as leis específicas, que hoje é competido pelo Conselho Nacional de Metrologia e Normatização e Qualidade Industrial, que o mesmo criou diretriz estratégica para a metrologia brasileira, que hoje está em vigência desde 2013 até 2017. O que eu posso dizer para vocês é que neste documento tem-se como objetivo estabelecer umas diretrizes estratégicas para que a metrologia brasileira, no período de 2013 a 2017, atualize conceitos e estratégias, como explicitando os desafios e as orientações alinhadas às nossas demandas para a metrologia brasileira. Dentro do Inmetro existem divisões de metrologias,
Que eu vou citar algumas seguintes situações, que são as principais. No nosso caso, por exemplo, como vocês podem ver, a primeira é a divisão de metrologia acústica e vibrações. É um Instituto Nacional de Metrologia e Normatização e Qualidade Industrial. E no presente momento, ele consiste em 3 laboratórios: o de eletrostática, o de vibrações e o de acústico. Esses laboratórios são responsáveis pelo estabelecimento, validação e manutenções dos padrões nacionais brasileiros. Os sistemas e procedimentos geralmente implementados estão de acordo com as normas técnicas internacionais e o grau de equivalência de muitos dos padrões nacionais brasileiros de calibração. Eles foram comprovados através da participação do Unimetro em comparações internacionais. Rapidamente, o que eu posso dizer da divisão de metrologia mecânica? Ela é responsável por 2 grandezas de metrologia e distribuída em 5 laboratórios. Também ela observa o mesmo que o laboratório de cima, segundo a sua especificação. Já a divisão de metrologia térmica, os laboratórios de ITER, como são conhecidos, todos esses órgãos que eu citei para vocês, eles são especialistas nisso e regulamentam tudo que é referente a esse tipo de segmento. A divisão de metrologia de materiais, que é a mais conhecida, por ser usado muito na engenharia civil, que é a conhecida DITMAT, busca suprir demandas dos setores produtivos nacionais. O PSIS, o que é? É o portal de serviços do Unimetro, dos nossos serviços. Ou seja, foi desenvolvido com o objetivo de fornecer à sociedade brasileira e aos clientes da rede brasileira de metrologia legal e qualidade de Unimetro o acesso aos principais serviços relacionados ao processo do controle metrológico e de avaliação de conformidade. Destas guias, consulta, instrumentos verificados, consultas oficinas credenciadas, junto aos órgãos delegados ao Unimetro. Bom, o que é a SBM? A SBM é a Sociedade Brasileira de Metrologia, é um dos principais órgãos mais importantes para a metrologia. O objetivo dela é desenvolver programas de treinamento e capacitação profissional da metrologia, congregar pessoas, empresas e instituições para desenvolver, promover e difundir o conhecimento no campo da tecnologia industrial básica, o famoso TIB, com ênfase na metrologia. Como que está o Unimetro em relações em termos internacionais? Porque cabe a ele representar o Brasil no Fórum Internacional da Metrologia Legal. O cumprimento dessa atribuição do Unimetro se faz representar junto à Organização Internacional de Metrologia, participando de eventos, tais como conferências e comitês técnicos que elaboram relações internacionais. A participação nos comitês técnicos é de especial importância, uma vez que permite ao país influir na definição dos requisitos que são estabelecidos nas recomendações internacionais, ou seja, assegurando pela consulta aos diversos segmentos envolvidos a representatividade da sociedade brasileira. Bom, pessoal, eu sou o Bruno Bronholo. A maioria das grandes empresas ela busca o quê? Certificação ISO. E as grandes principais certificações, que seria a 9001, que aborda o tema de gestão de qualidade, laboratório de calibração, que é 17025, ou ambiental, que é 14001, estabelecem em ao menos um dos seus capítulos o controle de equipamento de medição e monitoramento. Ou seja, ela pede para as empresas no quais querem essas certificações um controle de todos os equipamentos de medição e o monitoramento. Bom, mas o que é ISO? A ISO é uma entidade de padronização e normatização. Foi criada em Genebra, na Suíça, em 1947. Qual que é o objetivo principal? Aprovar normas internacionais em todos os campos técnicos, como normas técnicas, classificações de países, normas de procedimento e processo, etc. No Brasil, a ISO é representada pela ABNT. A ISO promove a normatização de empresas e produtos para manter a qualidade permanente, ou seja, a ISO nada mais é, ela agrega valor ao seu produto. Bom, toda organização deve determinar o monitoramento e a medição a serem realizadas e equipamentos de monitoramento e medição necessária para fornecer evidências da conformidade do produto com requisitos determinados,
que é o plano de calibração? A ISO, ela pede esse plano de calibração e o monitoramento de todos os seus equipamentos, necessário para tanto o equipamento propriamente, tanto os aparelhos de medição, de calibração. Aqui são os dados mínimos que deve conter no plano de calibração: número metrológico, identificação do instrumento, descrição, modelo, número de série, faixa de indicação, que é a escala, menor divisão, que seria a resolução, a faixa de uso, critério de aceitação, última e próxima calibração. Itens adicionais: tolerância de processo, endereço, função, frequência de calibração e procedimento. Bom, pessoal, aqui está a hierarquia do sistema metrológico. Que significa o que essa hierarquia? Padrões internacionais. Como o Bruno explicou, a Glaucia explicou os sistemas internacionais, foi definido por via de regra todas as medições em um padrão. Ou seja, passaram para o Instituto Padrões Nacionais de Metrologia, que seria, no nosso caso, o Inmetro, e tem os padrões de referência dos laboratórios de calibração e ensaio, seria a calibração e ensaio dos instrumentos. Calibração e ensaio, esse termo, eles são os aparelhos usados para medir, calibrar os equipamentos de chão de fábrica, que seria os laboratórios de chão de fábrica de todas as empresas. Outro ponto importante, uma curiosidade, é conhecer também o site do Inmetro. O site do Inmetro fornece N informações para quem busca uma certificação, quem busca o desenvolvimento de novas tecnologias, e aqui tem modelos para você seguir padrões de laboratório, exemplos de empresas padronizadas que até têm certificações, exemplos de laboratórios metrológicos designados, acreditados, de química analítica, etc.